personagem de hoje, que é Ganymedes. É com você, Matheus. Obrigado, Gel. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, a gente escolheu esses dois personagens. Leda, claro que entre eles é o mais importante, o personagem mais importante, porque tem um impacto na cultura, etc., que o Gel vai falar depois. Ganymedes, que algumas vezes vocês vão ver também com um acento no i, então pode falar Ganímedes também, mas aqui a gente vai falar Ganymedes. Não é um personagem tão importante assim, mas ele tem uma certa representação entre esses outros personagens que são envolvidos com Zeus, e por ele ser um menino, um homem, menino, a gente decidiu falar sobre ele também, porque é o mais diverso, né, desses que a gente tem falado até agora. E eu vou mostrar um pouco da importância dele, ou do que se pensa ser importante sobre ele. Bom, vamos começar aqui então. Eu separei, mais uma vez, o texto do vídeo, onde esse personagem aparece, e como a gente vai ver, aqui tem algumas questões que depois eu vou falar que se relaciona a alguns comportamentos que se acreditam que os gregos tinham, ou não. Existe muito debate entre os autores sobre algumas coisas. Mas vamos partir do texto, então. Tal era a floresta que o Vate atraíra, e ele se sentava no meio de um círculo de animais selvagens e de bandos de aves. Quando viu que já havia um número suficiente, experimentou, com o polegar, as cordas da lira e, apesar da diferença de sons entre elas, constatou a afinação de todas, e assim cantou. Musa, minha mãe, inspira-me cantos que tratem de Júpiter. Todos se curvam ao domínio de Júpiter. Já muitas vezes antes celebrei o poder de Júpiter. Cantei fazendo mais força sobre o plectro. Os gigantes e a vitória alcançada com os raios lançados contra os campos de Flegra. Agora é a vez da lira mais leve e cantarei os adolescentes amados pelos deuses celestes e os castigos que as jovens desvairadas por uma paixão proibida receberam por sua luxúria. Então é aqui alguém cantando, né, declarando um poema ou cantando uma canção, e começa então a falar sobre Ganimedes. Aqui eu peguei o trecho todo do vídeo, eu não separei nenhuma parte, é o texto todo que se refere ao Ganimedes. O rei dos deuses apaixonou-se outrora pelo frígio Ganimedes, e surgiu alguma coisa que Júpiter desejaria ser em vez de ser o que era. Não se digna, entretanto, de transformar-se em nenhuma outra ave a não ser o que pode transportar os seus raios. Sem demora, batendo as falsas asas, rapta o filho de Ilo, que ainda hoje prepara a bebida, e apesar da relutância de Juno, serve o néctar a Júpiter. Aqui, como eu disse, então, a primeira parte do texto é essa pessoa se preparando para contar essa história, e depois conta a história de Ganimedes, que era um menino humano, que Zeus vê, se apaixona e rapta o menino para que ele sirva o néctar para ele e para os outros deuses. Então ele se torna, assim como Hebe, aquele que serve os outros deuses. Aqui eu quero destacar um trechinho que eu achei interessante, que é e surgiu alguma coisa que Júpiter desejaria ser em vez de ser o que era. A gente pode interpretar de várias maneiras. Aqui está se referindo também ao, ao animal, né, referente a Zeus, que é a águia, e aquela que transporta. Então, mais uma vez, a imagem da águia e de Zeus, ele se transforma. Em alguma versão do mito aqui, Zeus se transforma na águia e vai raptar o Ganimedes. Em outras versões, ele manda a águia buscar o Ganimedes, em vez de ele se transformar. Mas aqui, se surgiu alguma coisa que Júpiter desejaria ser em vez de ser o que era, referente à águia, mas também talvez a esse desejo sexual diferente, por se apaixonar por um homem, ser então diferente do que ele era. Bom, vamos continuar. Então aqui eu começo a esclarecer alguns trechos do
dessa história ou do mito que a gente pode, então, interpretar. Primeiro, na primeira versão do mini curso que eu e o Gel fizemos, o Gel falou um pouco sobre como as pessoas se relacionavam. E aqui, então, né, o que chama atenção para a gente, para a nossa cultura, o que é muito absurdo e estranho e fora de qualquer aceitação, é que Zeus rapta um menino. E no mito a gente pode interpretar ele como uma criança, adolescente, que é o que eu vou pontuar aqui, como que era um pouco essa relação, que, como eu disse, os autores discordam um pouco, mas não há de se negar de que havia esse comportamento muito diferente do nosso e reprovável até, mas que reprovável até não, reprovável, mas que fazia parte de um outro contexto, de uma outra época dos gregos e de outras regiões ali. Então, Paul Crystal, que é um autor que eu citei no começo aqui do mini curso, ele diz o seguinte sobre o Ganimedes. Todos no Olimpo gostavam de Ganimedes, exceto Hera, que o considerava um rival pela afeição do marido. O que não é novidade, né? A gente viu até agora que Hera perseguiu todo mundo que Zeus teve algum tipo de relacionamento. Ganimedes tornou-se um modelo para a paiderestia, a relação erótica entre um homem e um jovem. Xenofonte pontuou que Sócrates negou que Ganimedes fosse o catamita de Zeus. Catamita seria então esse menino que se relaciona com um homem mais velho. E diz que o Deus não o amava, que o Deus o amava não sexualmente, mas por sua psique, mente ou alma, estabelecendo a etimologia de seu nome como Ganu, tendo prazer, e Med, mente. Ou seja, juntando as duas palavras, como o prazer da mente, o prazer da psique, se apaixonar pela alma, pela psique da pessoa e não pelo corpo. Ganimedes, ele aponta, foi o único dos amantes de Zeus que recebeu a imortalidade. Continuando, então, o Paul Crystal continua dizendo o seguinte: a pederastia cretense foi uma forma primitiva que data do período minoico, ou seja, muito, muito antigo, um tanto quanto antes dessa cultura que a gente vem falando, etc. Por volta de 1650 a 1500 a.C., havia o sequestro ritual Harpágamos de um menino de origem de Ulite para um homem adulto, aristocrático, com consentimento do pai do menino. Esse primeiro era conhecido como Filóter, amigo. O menino era Kleinos, glorioso. O homem levava o menino para regiões selvagens, onde passavam 2 meses caçando e festejando com amigos. Então, aqui, o autor está pontuando, né, essa cultura ou essa forma de relacionamento em que o homem mais velho seria encarregado da educação de um menino de uma certa forma, uma educação mais social, no qual ele pontuaria questões sexuais e teria um encontro sexual, de acordo com alguns autores, esse encontro sexual existia, segundo outros autores, existiam leis e normas sociais que eram um pouco mais rígidas, então esse contato sexual não existia, mas o homem mais velho era responsável por introduzir o menino, entre aspas, ao amor, mostrar o que era o amor, o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento social entre os homens, porque a gente sabe que eram os homens que tinham esse tipo de contato, né, social. As mulheres tinham que ficar em casa. Claro que as mulheres tinham outras formas de se relacionar e de outras prioridades dentro da sociedade, mas eram mais voltadas para casa. O social mesmo era entre os homens. Então, aqui a gente só está dando, eu estou dando assim uma leitura muito rasa do que realmente é essa cultura, etc. Eu só estou trazendo algumas questões que se discute, mas é claro que o problema é muito mais profundo do que isso, né? Esses relacionamentos, esse tipo de comportamento ainda é muito discutido. Enfim, aqui então eu estou mostrando algumas características que a gente pode aplicar ao que a gente está interpretando
do texto, que eu vou continuar. Então, existe esse relacionamento, o homem mais velho chamado de Philóter, aquele que então é responsável pela, entre aspas, esse tipo de educação, e o Cleinos, que é o menino glorioso. Então, eu destaco desse trecho, o homem levava o menino para regiões selvagens, onde passavam 2 meses castando e festejando com amigos. Bom, então ele continua. Se o menino ficasse satisfeito com a forma como isso acontecia, ele mudava o seu status de Cleinos para Parastes, ou camarada, significando que ele havia lutado metaforicamente em batalha ao lado de seu Philóter, voltava e vivia com ele. Ou seja, aqui, nesse trecho, o autor afirma que existia um certo tipo de liberdade para o menino escolher se queria ficar com o homem ou não, se ele teria sido digno ou não. O Philóter cobria o menino com presentes caros, incluindo um uniforme de exército, um boi para sacrifício a Zeus e uma taça, um símbolo de realização espiritual. Ao mesmo tempo, de acordo com Estrabão, o menino devia escolher entre continuar ou encerrar o relacionamento com seu sequestrador e denunciar o homem se ele se comportasse mal de alguma maneira. O autor, antes de explicar isso, ele fala que o Philóter, então o homem mais velho, ele anuncia que ele quer se relacionar com o menino para os amigos, e se os amigos do menino esconderem o rapaz, quer dizer que o Philóter ou os dois não seriam dignos um do outro. Mas, se caso eles não interrompessem, quer dizer que o relacionamento dos dois teria algum tipo de resultado positivo. É aqui que ele está mostrando, então, depois que existe esse sequestro, entre aspas, porque o pai do menino deixaria, né, que isso acontecesse, então esse relacionamento se desenvolveria mais. Continuando. O Paul Crystal ainda continua dizendo: não é surpresa que essa pederastia tenha sido vista como a origem do mito de Zeus sequestrando Ganimedes, como seu amante no Olimpo. Platão, no entanto, rejeita essa interpretação. Aqui, então, eu achei interessante buscar a opinião do Platão sobre isso, já que faz referência ao mito. Então, eu peguei um trecho do texto de Platão, de uma obra que se chama Leis, livro 1 e 2, se eu não me engano. E ele diz o seguinte, o Platão: considere seu treinamento atlético e refeições comuns. Aqui ele está comentando alguns comportamentos de algumas regiões. Eles beneficiam sua cidade de muitas maneiras, mas também as expõem ao perigo da facção, como ilustrado pelos jovens de Mileto, Beócia e Túrio. Além disso, essas práticas antigas evidentemente corromperam os prazeres sexuais que são naturais tanto para os humanos como para os animais. Aqui eu quero destacar uma coisa que o Platão fala, é claro que eu vou continuar e ele está fazendo referência a esse mito e a esse comportamento que tinha em algumas regiões de homens mais velhos e rapazes mais jovens. Mas eu queria destacar as palavras natural, humano, animal, que é o que a gente ouve até hoje. É claro que ele está fazendo referência a esse mito, mas é uma coisa que a gente escuta da natureza, de não ser algo natural, do homem, da mulher. Ou seja, desde Platão a gente ouve a mesma coisa. Suas cidades, para começar, estão sujeitas a essa reprovação, assim como quaisquer outras que dão tanta ênfase aos exercícios atléticos. Seja por brincadeira ou sério, é imperativo estar ciente de que, agora, de novo, preste atenção nisso, que o prazer da fêmea e do macho unindo-se para a procriação é evidentemente natural. Natural. Enquanto do macho para o macho, da fêmea para a fêmea, não é natural. Um dos maiores ultrajes decorrentes da falta de dominar os prazeres. Isso porque Platão nem era evangélico. Todos nós prezamos os cretenses por terem inventado a história de Ganimedes, convencidos como estão de que suas leis vêm de Zeus. Eles o encarregam com essa história para imitar o Deus mesmo quando colhe esse prazer particular. Então aqui, o que eu destaquei em branco, fazendo referência direta ao mito. Todos nós desprezamos os cretenses por terem inventado a história de Ganimedes. Ou seja, pegaram um mito
para justificar um comportamento. Convencidos como estão de que suas leis vêm de Zeus, ou seja, Zeus pode, então a gente também pode. Eles o encarregam com essa história para imitar o Deus, mesmo quando colhe esse prazer particular. Então, Platão está dizendo não. Eles pegaram um mito, ou usam um mito, para justificar esse comportamento errado, que tudo bem, ele está falando que é errado, e sim é. Eu só quis destacar o que eu disse de natural e tal, porque está falando sobre macho, fêmea. Daqui não estou mais na questão do debate da pedofilia. Estou falando sobre homossexualidade, etc., que o discurso se confunde aqui, né? Mas então eu achei interessante trazer o que Platão fala, porque está diretamente ligado ao mito de Ganimedes. Então o que eu destaquei até agora? O mito, Zeus vê Ganimedes, se apaixona, assim como o que a gente tem visto até agora, se transforma no animal, não é um animal à toa, como o Gel apontou no primeiro episódio do mini curso aqui no YouTube. Não é à toa que ele se transforma numa águia, né, que é o símbolo dele, mas também porque ele tem que subir, ele tem que levar o menino. Então, o ar, as asas, então ele não vai se transformar num elefante ou num touro para fazer isso, ele vai se transformar num animal adequado a isso. Um animal relacionado ao ar, à leveza, etc. Como a gente vai ver nas imagens agora. O que eu quis destacar aqui também, que vai aparecer aí, é que o signo de Aquário é representado ou tem a imagem de Ganimedes. Uma coisa que talvez seja uma curiosidade que eu não sabia. Claro que eu sabia antes, né? Antes do mini curso ser apresentado, mas é talvez uma curiosidade que as pessoas não saibam, que a gente vê então esse rapaz com uma taça, uma jarra despejando água e a Ganimedes. Então ele é o que representa o signo de Aquário por causa da constelação de Aquário. Então eu começo a mostrar algumas imagens. Sempre eu começo pelas mais antigas. Aqui é de um vaso com o Ganimedes servindo a Zeus. A gente pode ver a águia, que também não vai ser à toa, como a gente tem mostrado nas outras imagens. Sempre ela vai ser relacionada a Zeus. E aqui ainda ela é mais forte, porque a águia ou Zeus, a águia é usada para levar o menino. E esse tipo de representação a gente está vendo aqui Zeus e Ganimedes, mas se a gente vê outras representações assim, em vasos e etc., a gente sempre vai ver ou um homem mais velho e o rapaz mais novo nesse tipo de comportamento que eu tenho mostrado aqui, do homem sendo esse professor ou esse guia do menino, mas que tem esse contato sexual amoroso. Não só de Zeus e Ganimedes, mas representações de homens mais velhos e de rapazes mais jovens, mostrando esse comportamento. Outro de terracota, de 470 anos antes de Cristo, de Olímpia, uma cidade grega. Também Zeus já não como forma de águia, mas carregando o menino mesmo, a gente vê ele muito maior que o menino. Essa sketch do Michelangelo, de um desenho do Michelangelo, que vai aparecer aí, a gente pode ver Zeus ou águia carregando o menino, e vejam como é violento, né, essa aproximação de Zeus, porque ele agarra as pernas do menino, a gente pode ver quase todas as imagens que eu vou mostrar aqui. Uma outra de um pintor toscano desconhecido, de Roma, de 1620, de novo, assim como eu acabei de mostrar, a águia segurando o menino pelas pernas, com força, próximo do Rembrandt, que aqui já não é mais um menino mais velho, mas sim uma criança mesmo sendo carregada, e com violência também. Outra, de 1650, de um pintor francês, aqui a gente pode ver já mais Ganimedes numa imagem de jovem, e de novo as garras da águia levando o menino, né, pelos pés, e ele agarrado na águia para não cair. E aqui já o menino não sendo levado. E aqui então eu destaco que
Existem essas duas interpretações na arte, ou ele sendo levado, ou ele já servindo a Zeus. E aqui, de novo, é Zeus e Ganimedes, mas não foge do que se encontra em outros tipos de arte que eram representadas na Grécia mesmo, naquela época, de um homem mais velho com um rapaz mais novo nesse tipo de proximidade. Essa imagem eu trouxe porque eu achei muito interessante, de 1768, a indução de Ganímedes no Olimpo, ou seja, a introdução dele no Olimpo, que vai aparecer daqui a pouco, é uma imagem interessante, porque uma pintura interessante, porque ela é completamente povoada de personagens, e aqui eu só trouxe alguns. Então a gente vê de cima, de baixo, dos lados, então tem que virar a imagem, foi isso que eu fiz. Eu virei a imagem de ponta cabeça para a gente ver que tem outros personagens ali embaixo, nessa presença, né, da indução de Ganímedes no Olimpo. Eu aproximei a imagem para a gente ver o que pode ser talvez Zeus no canto esquerdo com o pano vermelho, com a vestimenta vermelha, e Ganímedes segurando a taça. A gente pode ver Selene também, geralmente quando tem uma deusa com a imagem da lua, uma meia-lua, acima da cabeça é Selene ou a lua. Aqui, é claro que eu tinha que destacar porque quem será? Olhem bem na imagem, olhem quem está à direita e quem está à esquerda. Quem que você acha que é, João? Hã? Tá sem som. Não, eu tava tentando aumentar. Ah, agora deu pra ver. Quem será que é? Dioniso. Bêbado. É o, Bêbado, caindo o de bêbado em velho. cima. Aham, e eu destaquei aqui. O Dioniso, a gente consegue identificar que é Dioniso pelas eras na cabeça. Ele está com o tirso, né, que é o cetro dele com a pinha, segurando o vinho e servindo o vinho, e bêbado, claro. E do lado, um sátiro com garrafa de vinho também. Um não, né? Tem dois sátiros ali no canto. Então eu tinha que destacar porque o Dionísio ia aparecer de um jeito ou de outro aqui. E do outro lado da imagem, mais personagens. Então é uma imagem interessante, quem quiser buscar depois, porque tem personagem em todos os cantos da tela, da pintura. E esse exercício de ir tentando decifrar quem é muito gostoso, né? Uhum. E como é indução no Olimpo, então vai ser todos os deuses que estão no Olimpo, né? Uhum. Completando ali a imagem. Aqui uma outra, parecido com o anterior que eu mostrei, de Júpiter beijando Ganimedes, e ele sempre, né, com a taça, e Zeus também, representando essa função de Ganimedes, de servir os deuses, servir o néctar. Aqui, essa outra que eu usei como capa, eu achei interessante, porque desse autor existe uma sequência de pinturas relacionadas a Zeus, que é Prometeu roubando fogo. Existe o mito de Prometeu, que foi ele que roubou o fogo do Olimpo para dar para os humanos e ele é punido por Zeus. E aqui é exatamente esse momento. Existem outras pinturas que eu não trouxe aqui, mas que mostra depois do que aconteceu, mostra antes. Então esse pintor faz uma sequência. E, de novo, a gente pode ver o Zeus, a águia, Prometeu no fundo, as nuvens, né, como a gente tinha destacado na apresentação anterior, e o jarro, que é a função do menino. Aqui, mais uma vez, eu separei mais ou menos por data, mas ele sendo carregado por Zeus ou pela águia de Zeus. Como eu disse, existem essas duas versões, ou Zeus mesmo como águia, ou Zeus mandando a águia fazer o serviço por ele. E mas essa outra imagem, com a mesma situação. A águia levando o menino até o Olimpo, até o céu, de 1913, essa imagem. Essa pintura não trouxe só as pinturas, mas trouxe também a estátua ou as esculturas, e essa eu achei interessante porque é Ganimedes lutando com a águia, já é uma outra posição. A gente sempre vê que o artista escolhe
mostrar determinados pontos do mito, às vezes mais próximos do que é narrado, como a gente viu no vídeo, ou dessa luta do personagem contra Zeus. A gente sempre vê que em algum momento algum artista vai mostrar ou o personagem se defendendo, tentando escapar daquilo, ou, como a gente mostrou, não Zeus como sedutor, mas o próprio seduzido como também sedutor. Mas aqui não é isso, né? É o menino lutando mesmo contra a águia, contra Zeus. E essa última, Ganimedes, com a águia de Júpiter, já ao contrário, ele servindo ele com a taça e servindo ou a Zeus ou a águia, né? Aqui fica para a interpretação de quem está vendo, de 1817.